Oi, vamos colorir hoje mais uma página desse livro super fofo? A página que vamos colorir hoje é Cortando a Grama. Não esquece de colocar uma folha atrás do seu desenho para não manchar o desenho da folha seguinte, porque geralmente isso acontece com frequência, pelo menos comigo, eu já manchei algumas páginas dos desenhos. Inicialmente comecei fazendo o esboço do All Star da Momô, igual a gente escolheu o look dela no vídeo anterior. Lembra que o vídeo anterior foi ela escolhendo o look do dia? O look que ela ia escolher era o look para cortar a grama no dia. E para a sua vizinha, Laura, eu decidi fazer um conjunto de blusa e calça. Comecei a colorir a roupa da Momô conforme o vídeo anterior, que era uma jardineira jeans claro e uma blusa cor-de-rosa. Eu achei que esse look ficou uma fofura. Ela ficou muito meiga. E é um look que dá realmente para cortar a grama, não é? Pelo menos eu acho que dá. E o All Star dela preto, eu achei que deu um ar muito descontraído. Vocês também não acharam? Vocês já utilizaram um All Star preto? Eu nunca usei. Mas eu quis que a Momô usasse, então me realizei nela. Para o chapéu eu escolhi a cor rosa igual a blusa porque ela anda combinando. E eu achei que ficou super legal esse conjuntinho assim. E comecei a desenhar a Momô de acordo com a cor que eu escolhi para ela no início do livro, que é um cinza quente do conjunto da Ohuhu, que é o kit de 72 cores que eu tenho no momento. E eu gostei dessa cor que eu escolhi para ela. E agora vim fazendo o cadastro do All Star dela, que não poderia esquecer, que é o que deixa o sapato mais legal. E para seu gatinho, eu utilizei esse tom de laranja, que é do kit da Ohuhu também. Nesse vídeo eu vou utilizar os marcadores da Ohuhu, da Evoque e da Touch, que é aquelas canetinhas que vende na Shopee, que eu decidi pintar com essa tom aí, que é tipo um tom de pele para a vizinha Laura. E eu achei que ficou legal. Esse tom nela ficou bem divertido, descontraído. Não tinha usado ainda esse tom no livro Bobbie Goods para desenhar os personagens. E a roupa dela eu decidi fazer amarela, porque eu acho que combina super com ela. Essa cor amarela que é alegre, divertida e dá uma descontraída no visual. E para o lenço dela eu escolhi esse tom de rosa com detalhes amarelo para combinar com a roupa dela. Eu achei que assim ficou mais harmonioso e divertido o look dela. O que vocês acharam dessa cor que eu escolhi? Vocês também escolheriam ou escolheriam outras cores? E vim fazendo o blush das duas para elas ficar com um ar mais coradinho. Para o regador eu escolhi esse tom de azul, porque eu achei que ia dar uma quebrada no verde que vai vir pela frente, porque como tem muita grama e arbustos, tudo vai ser verde. E como podem ver, vim fazendo os arbustos. Para os arbustos, a base deles eu escolhi um tom de verde mais claro, porque no futuro vamos vir com um pontilhado para dar um efeito de profundidade e textura nesses arbustos. E fui fazendo assim, todos os arbustos no mesmo tom de verde, de base, porque depois vou vir com a técnica de pontilhado para deixar os arbustos com um efeito mais legal. As florzinhas pintei todas elas de cor de rosa. Comecei pintando as florzinhas logo depois de fazer a base para dar tempo da tinta secar e não ficar borrada. E essa folhinha azul, florzinha azul, como vocês podem ver, eu escolhi o tom de azul e fiz tipo uma misturinha com a cor Blender, que é a cor 0. Eu passei, e logo depois de passar o tom 0, eu coloquei o rosa depois, porque ele dá um efeito mais degradê, aí fica mais legal. E para o arbusto, eu comecei agora a fazer o pontilhado numa cor de verde médio, que dá para preencher o arbusto e fazer aquele efeito de iluminação. A gente começa com um tom médio, depois vem preenchendo a base com um tom mais escuro para dar aquele efeito de sombra. E depois, novamente,
a gente vem com um tom médio e no topo a gente coloca um tom claro, que aí vai dar aquele efeito de iluminação, que ela tá iluminada em cima e com o sombreado embaixo. E faz assim. Inicialmente a base verde clara, depois os tons de verde médio, escuro e claro novamente. E para a grama, a gente vai fazer basicamente essa mesma técnica. A gente vai pintar uma base, a base dela que eu escolhi foi um verde claro, e depois vamos vir fazendo os tracinhos da grama, que é a textura da grama. Enquanto eu espero a base da grama secar, eu venho colorindo o cortador de grama. Os tons escolhidos para o cortador de grama foi o azul claro, o azul médio e um tom mais escuro, que é para fazer esse efeito também de sombras no cortador de grama. Para os puxadores e rodas eu escolhi esse tom mais escuro aí, que é tipo um azul acinzentado escuro. Acho que ele também tem um fundo meio esverdeado. E vim colorindo todas as rodas nesse mesmo tom e o tom de cinza escuro para dar aquele efeito de sombra e destaque. E novamente na grama eu vim fazendo as folhinhas da grama, fazendo os tracinhos para cima, os tracinhos mais compridos na área onde a grama está grande e onde é que a grama foi cortada, eu vou fazer os tracinhos um pouco menor para parecer que a grama tenha acabado de ser cortada. Vocês vão ver no final como vai ficar o efeito. Aí logo após eu venho com um tom mais escuro e vou fazendo o mesmo tracinho para dar um efeito de sombra na grama e comprimento também da grama, que ela vai ficando parecendo que está grande e com sombreado e profundidade. Vocês vão perceber quando terminar que vai dar um efeito de profundidade na grama. Depois de passar esse tom mais médio, eu venho com um tom mais escuro para dar a sombra na grama e dar um destaque melhor na graminha, nas folhinhas da grama. E depois, onde for que fazer a sombra, eu venho com um tom ainda mais escuro para fazer o sombreado e a profundidade. Nas bases dos arbustos também fiz com um tom mais escuro, e onde tem o cortador de grama eu também usei o tom mais escuro para dar o efeito de profundidade. E depois fiz umas florzinhas com a caneta gel branca, que é essa da Gelly Roll, que é a que eu sempre uso para fazer os detalhes mais suaves. E também fiz uns pontinhos para fazer as florzinhas na grama que foi cortada, para não ficar sem as florzinhas. Para os jarros de flores eu escolhi esse tom de roxo, porque eu achei que ficou mais bonito assim. E fui pintando. Para esse jarro de plantas aí, eu fiz a base dela um verde mais escuro, porque eu quis também fazer uma textura nas folhas da planta. Aí eu vim com a base mais escura e depois eu vim passando um verde mais claro ao redor da folha inteira para dar esse efeito degradê. Eu achei que ficou muito legal, que deixou a planta mais bonita. Eu fiz a mesma coisa do outro lado, como vocês vão ver, e logo vim fazendo os detalhes em vermelho, que é os corações. Eu escolhi a cor vermelha. Para a casa eu escolhi a base de tom de madeira. Eu fiquei pensando se eu fazia a casa amarela ou azul. Como tá tudo muito verde, eu decidi realmente fazer a casa azul, porque ia dar um destaque melhor, que o amarelo e o verde que eu tenho aqui, o tom ia ficar um pouco mais parecido, então eu resolvi pintar a casa de azul mesmo. Vocês acham que a cor azul para a casa ficou a melhor, ou eu deveria ter escolhido o amarelo? Vocês escolheriam que cor para o desenho de vocês? Me conta aí nos comentários. E para essas partes aí, eu decidi usar um tom de azul mais escuro para dar um efeito de profundidade, que é como se fosse a casa de madeira, né? Então, essa profundidade fica legal. A porta escolhi esse tom novamente de escuro, que é um azul escuro, e vim agora fazendo os detalhes finais, que é as florzinhas no chapéu da Momô. E para a Laura, a sua vizinha, eu fiz umas florzinhas brancas no look dela. E logo após vim colocando o miolinho da planta amarelinho também, com a caneta acrílica. E agora vou fazer todos os detalhes de iluminação com a caneta em gel branca.
E aqui está o resultado final. Eu amei como ficou, e vocês? Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir e se inscrever para mais conteúdos de colorir e relaxar como esse. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Bye!